lugar, pelas bênçãos dispensadas à minha vida, à minha casa e à minha família. Louvar a Deus pela vida do meu pai, pastor Abraham Robson Ferreira, que abraçou a minha vida, a minha família. Minha gratidão eterna, minha gratidão eterna. A nossa mãe, pastora Norma Mendes, também com muito carinho, que tem intercedido e acreditado em nós. Louvar a Deus pela vida do nosso primeiro vice-presidente da ADEF e presidente da Assembleia, pastor Sanzio Soares, pastora Marta. Que Deus abençoe esta família poderosamente. Um amigo, um companheiro, e de vez em quando ele faz algumas coisas e ele fala comigo, eu falo: o senhor já fez, está feito, eu não estou, acabou, o senhor falou, está falado. Porque ele é o nosso pastor, amém? Louvar a Deus pela vida também do nosso pastor, que veio do Brasil e está conosco há 2 dias, já ministrou. Que Deus abençoe a vida do senhor. Sempre lhe vi pelas redes sociais, assisto os cultos. E pastor Juvenal Gomes, certo? Eu não quero aqui dizer que é uma questão de esperteza ou querendo falar alguma coisa, mas eu já sabia que era o senhor. Quando o pastor Robson disse que traria um grande amigo e que eu amaria este amigo, eu já sabia que era o senhor. Sem mesmo ele me dizer, o Espírito Santo, ele comunicou ao meu coração que era o senhor que via. Então, quando eu vi o senhor, eu tive certeza que Deus ainda confirma coisas nessa terra. Amém? Queridos, eu também louvo a Deus pela vida da minha esposa, missionária Keren Apuque, que Deus me deu há 16 anos, e nós estamos completando 16. Iremos fazer as nossas renovações de votos pela 2ª vez na Terra Santa, em Caná da Galileia. Então eu estou almejando este momento chegar. Amém? Dia 7, nós estamos pegando o voo juntamente com o nosso pai, o nosso presidente e todos os demais pastores que vão. Que Deus abençoe a vida de todos e que a mão do Senhor permaneça sobre nós em todo o tempo. Sem mais perca de tempo, eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis, o livro do princípio, no capítulo de número 41. Gênesis capítulo 41, versículo de número 55, 56 e 57. Gênesis capítulo de número 41, versículos 55, 56 e 57. Em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o Senhor, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José. Repita comigo, diga: ide a José. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José. Repita de novo, diga: José. Tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vizinham ao Egito para comprar de José. Repita de novo: José. Porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém. Queridos, mediante o texto que nós acabamos de ler, estamos diante de uma história conhecida por todos nós. Falar de José é falar
de alguém que marcou a história em que nós hoje vivemos e lembramos daquilo que foi feito. José marcou a sua história por causa de um propósito de Deus para a sua vida. José foi um homem que Deus o honrou sobre a terra, mas toda a honra, antes de chegar, o processo é inevitável para aqueles que são honrados. A Bíblia vai dizer que José, ele é o 11º filho de Jacó. O 12º era Benjamim. E a Bíblia vai dizer que Benjamim e José, filho de Raquel, e José, conhecido como também o filho predileto de Jacó. Jacó, para mostrar a sua prediletariedade para José, Jacó, ele faz uma túnica e entrega a José como aquele que era o amado, aquele que ele prezava e olhava com um olhar diferente dos demais filhos. José, ao receber esta túnica, nós sabemos que essa túnica trouxe a José alguns olhares que, na trajetória da vida do jovem José, com 17 anos de idade aproximadamente, ele agora vem agregando alguns inimigos declarados. Quem são? Seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que José agora, ele começa a ter dentro de casa uma perseguição que ele pôde perceber, que ele estava diante de pessoas que poderiam amar, mas não amava como deveria amar. E a Bíblia vai dizer que José agora, mediante aquilo que Deus tinha para José, escute bem, Deus tinha para José um cenário que abalaria a economia e o mundo da sua época. A princípio, os seus irmãos não entendiam o destaque de José, não entendiam porque José tinha tanta regalia dentro da sua casa. E a Bíblia diz que José agora, ele começa a aglomerar ou aumentar os olhares perseguidores de seus irmãos, por causa dos sonhos que Deus havia dado a José. E a Bíblia vai dizer que José agora, ele começa a ter sonhos, e José, ele conta os sonhos aos seus irmãos. Imagine alguém que não é muito aplaudido chegar para aqueles que não aplaudem e dizer a eles: eu tive um sonho. Qual é o sonho, o sonhador? O sonho é que nós estávamos em um campo colhendo os feixes de trigo, e quando eu olhei, o meu feixe de trigo estava em pé, e os feixes de trigo de vocês inclinaram sobre o meu feixe. Os irmãos olham para José, e um cenário de zombaria nasce no exato momento. E a Bíblia vai dizer que José tem o segundo sonho. O segundo sonho de José é que José vê o sol, José vê a lua, e ele vê 11 estrelas se inclinarem a si. E a Bíblia vai dizer que até Jacó repreende a José por causa do sonho. E a Bíblia diz que por causa destes sonhos, só que os irmãos de José, a Bíblia diz que Jacó, ele guarda em seu coração e fica observando, mas os irmãos de José não conseguem compreender, porque é desta forma que acontece. Tem muitas pessoas que não vão compreender aquilo que Deus tem para mim e para você. E a Bíblia vai dizer que quando José conta, seu pai o repreende, seus irmãos zombam. Imagina a cara de todos olhando para um jovem de aproximadamente 17 anos, dizendo: você irá governar sobre a nossa casa? Só que eles não entendiam, e eles não compreendiam que José tinha mais em si do que governar. José tinha mais em si do que ser um governador de uma terra. José, ele era um celeiro de Deus. José, ele era um celeiro de Deus. Guarde esta palavra, celeiros de Deus. E a Bíblia vai dizer que esse José, ele conta o sonho, e ao contar o sonho as perseguições aumentam. E a Bíblia diz que um certo dia, seus irmãos agora estão saindo para pastorear o rebanho de Jacó.
o rebanho de seu pai. E a Bíblia diz que quando os seus irmãos saem, eles vão para a terra de Siquém. Siquém estava aproximadamente 96 quilômetros de Hebrom, aonde eles residiam. E a Bíblia diz que um certo dia, Jacó olha para José e diz para José: seus irmãos estão no campo pastoreando as ovelhas, eu quero notícia dos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele manda José levar então algum alimento para os seus irmãos. E ao levar o alimento, José também vai na expectativa de encontrar boas informações, porque todos aqueles que é depósito de Deus e que é celeiro de Deus, ele nunca quer armazenar coisas estragadas, ele sempre vai querer armazenar boas informações. E a Bíblia diz que José continua, e ele caminha agora atrás de seus irmãos. Preste bem atenção, José caminha 96 quilômetros de Hebrom até Siquém. Quando José chega em Siquém, seus irmãos não estavam em Siquém. A Bíblia diz que José encontra um viajante que estava andando tipo a esmo pelo caminho. E José faz a pergunta ao viajante: você não viu alguém pastoreando algumas ovelhas aqui? E o viajante diz para eles: olha, eu vi e escutei deles uma conversa. E a conversa diz que eles estão indo para Dotã. E José agradece e caminha para Dotã. De Dotã até Siquém havia 34 quilômetros aproximadamente. Então nós temos um total de 128 quilômetros de andada, 128 quilômetros de um esforço para recolher uma notícia para Jacó. José sai com o intuito de levar uma boa informação, mas preste bem atenção, e foi falado ontem aqui à noite que a ingratidão é algo terrível daqueles que não entendem o favor de seu irmão. Veja bem, a Bíblia diz que quando José é avistado por seus irmãos, a Bíblia diz que eles agora olham e começam a dizer: lá vem o sonhador. Todo tipo de conversa está sendo cogitado agora sobre os seus lábios. Eles não consideram que um homem, um jovem sai e caminha aproximadamente 128 quilômetros de estrada, que ele estava cansado e que ele estava vindo em encontro àqueles que era sangue do seu sangue. E a Bíblia vai dizer que imediatamente o plano agora é instaurado no coração dos irmãos de José. Qual foi o plano? O plano de matar José, o plano de destruir a vida de José e acabar com ela de uma vez por toda. E a Bíblia vai dizer agora que nasce no coração. A Bíblia não diz, mas você pode ver à luz do texto, que a ingratidão nasceu no coração dos irmãos de José. Por quê? Porque eles não consideraram a trajetória, eles não consideraram o peso do calor causticante do deserto e o esforço que ele fez para levar uma notícia. Deixa eu dizer uma coisa para você: na trajetória muitas vezes nós vamos deparar com esse comportamento na trajetória. Alguém não vai entender o processo da caminhada. Há muito tempo você está caminhando e pregando, ensinando a verdade e querendo ser sincero na sua informação, e alguém vai desprezar, alguém não vai aceitar a sua sinceridade, como foi com José. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você é celeiro aonde quer que você esteja, você é celeiro aonde quer que você esteja. Continua, José! A Bíblia diz que José, quando chega, estava já o plano arquitetado. Qual é o plano? Tirar a vida de José. E a Bíblia diz que quando José chega no cenário, logo executado, eles pegam José, eles pegam e jogam dentro de um poço. O poço era fundo? Não sei,
Mas eu sei que o poço poderia ter machucado José. Não havia água, não havia lama, não havia nada que pudesse amortizar a queda de José. Mas é assim, o ingrato ele não entende o tamanho do estrago que ele vai causar. Ele faz por impulso, ele caminha fazendo sem ter em sentido a consciência da consequência do mal que ele pode causar. E a Bíblia vai dizer que eles jogam José no poço. De repente, a arquitetação satânica, diabólica está no ar. Vamos matar José, vamos tirar a vida de José. De repente, lá vem uma caravana de ismaelita que estava passando. Aí lança-se a cogitação: não, vamos vender José, não vamos tirar a vida do nosso irmão. Rubem era o mais ajuizado e agora trabalha para essa questão ser executada nessa proporção de cenário. E a Bíblia diz que vai agora, eles arrancam José de dentro do poço, pega José e vende ele por 20 moedinhas de prata. Mas mal sabia eles que ali estava começando um dos maiores cenários da história da terra do Egito e a circunvizinhança. Deixa eu abrir um leque para lhe dizer: tem coisa que vai acontecer na tua vida, não é para a tua perca, a tua derrota, a sua morte. É para Deus assoprar, é para Deus assoprar. José é vendido como pastor, vendido como escravo. A mentira agora é instaurada. Pegaram a túnica de várias cores, aquilo que dava destaque a José. Sempre é assim, manchar a reputação para poder tentar usurpar aquilo que não é seu. Sempre é assim. Eles queriam a posição de José, mas a Bíblia vai dizer que eles vendem José. José vai. Imagine agora, José com 17 anos está caminhando rumo à terra do Egito. Agora José, a Bíblia diz, a história diz, melhor dizendo, que José agora vai ficar 13 anos agora na terra do Egito, servindo como e não sendo. Como, pastor, isso? Servindo como escravo e não sendo escravo. José era hebreu, José não era escravo. José tinha riqueza, seu pai era rico, herdou a herança de seu avô, de seus pais, e agora José não precisava passar por isso, mas por causa de um plano diabólico, porque é sempre assim, a gente às vezes não enxerga muito lá na frente, mas o diabo está trabalhando para usar alguém para poder tocar. Deixa eu dizer uma coisa para você, José: abra o olho enquanto é tempo, seja espiritual, porque Deus vai revelar. José vai para o Egito, é vendido como escravo, e muitas coisas aconteceu. Ele chega como escravo, a primeira coisa, e depois, pastor, ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José tem que dar com o demônio da pombagira, porque a mulher de Potifar não era a pombagira que entrava nela, ela era que entrava nos demônios e nas pombagiras que tinha sobre o Egito. José está dentro de um cenário onde ele enxergava a prostituição, mas tem uma coisa maior do que a prostituição na vida de um José. O que? O propósito de Deus para a vida de José. O propósito de Deus para a vida de José. Você pode entrar em lugar que você quiser entrar e for possível, mas se você tem um propósito de Deus na sua vida, ele não vai ser corrompido. José agora tem que dar com a mulher de Potifar. José, o que acontece mais? José agora vai para um cenário ainda mais pior. Qual é?
A Bíblia diz que agora a mulher de Potifar inventa mais uma calúnia. Imagine o subconsciente, o psicológico, a mente. Imagine como está agora a fase espiritual deste homem. Estava intacta, mas a carne trêmula, o emocional trêmulo. Ele estava totalmente agora movido e mexido e sacudido por causa de tantas circunstâncias e questões. E a Bíblia vai dizer que a mulher acusa sem ele dever de nada. Aí Potifar pega José e joga dentro de uma prisão. A Bíblia diz que José foi parar dentro de uma prisão. E quando ele chega dentro da prisão, José agora vai ter que lidar 3 anos aproximadamente com o cenário. E qual é o cenário que José tem que dar? José agora tem que viver e conviver agora com escravos. E o que mais, pastor? José tem que viver agora com cadeados e correntes batendo todos os dias. Cadeados, escravos e correntes batendo todos os dias. E José olhando o cenário. E a Bíblia vai dizer que um dia chega no cárcere da prisão. Quem? Chega 2 homens. Chega o copeiro. E chega também o padeiro. A Bíblia diz que ele chega no cenário. E lá dentro da prisão, José agora, ele tem o título agora do homem que organizava a prisão. A prisão agora estava prosperando. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai enfatizar que Deus era com José. A Bíblia vai enfatizar que Deus era com José. A Bíblia vai dizer que Deus era com José. O lugar que você está não pode interferir no propósito de Deus para a tua vida, para o teu chamado, para o teu ministério. O lugar que você está não pode influenciar. Se Deus E a Bíblia diz que agora esses 2 homens chegam na prisão. Imagina o cenário. Ele sai de um lugar de conforto, vai para levar a comida, da comida joga na cisterna, da cisterna joga para fora, de para fora pega ele, vende como escravo. Diz como escravo vendido, com certeza apanhou demais pelo caminho. Ele vai agora e chega dentro do Egito como escravo, é vendido como escravo. Ele vai ser o homem da confiança de Potifar, a mulher da em cima. Ele não cede, é jogado no cárcere junto com presidiários, assassinos, ladrões, bandido, mas ele ainda manteve o seu propósito. E a Bíblia diz que quando ele chega o copeiro, chega o padeiro. E a Bíblia vai dizer que quando o padeiro e o copeiro chegam os 2. E cada um depois vai contar a José um sonho. O sonho, o padeiro, José interpreta o sonho: você vai morrer. E certamente morreu. E o copeiro, você será restituído. E restituído foi. Mas a Bíblia diz que José faz um pedido para o copeiro. Qual é o pedido? Quando você chegar lá, lembra de mim diante de Faraó. A Bíblia não diz, eu ainda não li nenhum livro que diz o que eu vou dizer, porque isso foi Deus quem falou. Por que que o copeiro, ao sair de lá, 2 anos depois que ele foi lembrar de José? Porque no período de 2 anos, a única vaga que estava aberta dentro do palácio era a vaga de padeiro. Deus não tinha vaga de padeiro para José, Deus tinha celeiro para José. Deus não tinha vaga de amassar pão, queimar a cara no forno, ficar queimando a ponta da mão e fogão. Deus tinha celeiro para José. Ai, acorda enquanto é tempo. Você está brigando por causa de coisas que não é para você. Deus tem celeiro.
Enquanto você briga, enquanto você luta, Deus está dizendo: vou fazer nada. Por quê? Porque eu não tenho essa função para Ele. Eu tenho coisa a mais. Ele é celeiro, Ele vai se encher, Ele vai transbordar. Eu vou usar. Vai sair pela direita, pela esquerda. A Bíblia diz que ele não lembra de José. Mas um dia, o faraó, ele acorda, ele dorme, e ele tem 2 sonhos. A Bíblia diz agora que faraó, ele tem 2 sonhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você muito importante aqui. Antes de faraó sonhar nos 2 sonhos, José, depois que revela e traz a interpretação do padeiro e do copeiro, José ainda passa, depois de 1 ano ficando lá, José ainda fica mais 2 anos lá. Imagine bem comigo, presta atenção. José é usado por Deus, a interpretação é realizada, José está na expectativa. Vem cá, você não estaria não? Na expectativa que alguém chegou, Deus te usou, resolveu o problema, agora está tudo certo, vai lembrar de mim, estou caindo fora desse negócio, vou dar tchau para esse problema, porque o negócio vai melhorar. Vai não! Vai não! José continua mais 2 anos da sua vida, escutando o quê? Correntes, cadeado, escravo. E o sentimento de José: me esqueceu não? Porque Deus não deixou ele se lembrar. Deus não permite muitas coisas para nós, é porque ainda não chegou o tempo devido para Deus realizar o propósito fecundo para a nossa vida. Deus não permite muitas coisas. Eu me lembro, morando na roça, porque eu sou da roça. Eu morava no meio da bacia amazônica. E eu me lembro que os filhos dos fazendeiros saíam de lá. Meu pai pobre, minha mãe pobre, a gente muito pobre. Não tenho vergonha de falar para vocês aqui, se tiver alguém que morou na roça, vai saber do que eu estou falando. Não tenho vergonha de dizer para vocês que eu já comi miolo de najá com açafrão na água para não passar fome, porque em casa não tinha comida. Não tenho vergonha de dizer para vocês que já vesti bermuda de mulher, camisa de mulher, porque não tinha roupa para vestir, porque a que tinha estava secando no varal, e eu não podia ficar nu, porque lá em casa ia muita gente, e me escondia dentro de casa para ninguém ver. Eu não tenho vergonha. Cadeados batendo, correntes batendo, pessoas gritando, e eu estava lá. Eu ia cortar o arroz de cutelo, mas meu pai, eu saía assim para um lado e ficava chorando e dizia: Senhor, foi para isso que eu vim ao mundo, para passar a minha vida nessa roça, neste sol, e morrer aqui. Essa é a minha sina. Só que eu não entendia que Deus estava preparando, era celeiro. Deus não tinha cargo de padeiro, Deus tinha celeiro. Ele saía e dizia assim: você sai daqui não, você vai morrer aqui, rapaz. Outro saía e dizia assim: você, pelo amor de Deus, você não sai daqui não, rapaz, você não cresce não. Você é aquilo que nasceu para não dar certo, o seu comportamento é tudo isso. Só que eu era como José, no meu coração eu tinha certeza de que Deus um dia ia soprar um vento para um lado, e esse vento ia me tocar, e o vento é o vento do Espírito Santo, e me tocou até aqui. Ei, José, Deus tem celeiro para você. Enquanto o cadeado fechar,
enquanto corrente correr, enquanto alguém estiver gritando, ainda tem fôlego de vida, tem esperança. Ainda tem fôlego de vida, tem esperança. Ainda tem fôlego de vida e tem esperança. Ainda tem fôlego de vida e tem esperança. A Bíblia diz que agora Faraó, quando ele sonha, Faraó vai sonhar o seu primeiro sonho. Faraó sonha com 7 vacas gordas. Olha que sonho. Ao sonhar com 7 vacas gordas, ele sonha com 7 vacas magras. As 7 vacas gordas, no seu sonho ele percebe que as magras engolem, devora. Ele acorda atordoado, assustado. A Bíblia diz que ele dorme de novo. O cara tem que ser muito bom de sono. Para sonhar um sonho desse, dormir de novo. Tem muito de ser bom de cama. De repente José dorme de novo. O que José é? Depende de Faraó, dorme de novo, perdão. Faraó dorme. E Faraó agora se dá em seu sonho uma lavoura de trigo ou cevada. Não é milho, trigo ou cevada. A Bíblia diz que agora ele vê 7 espigas formosas, belas. De repente ele olha e vê 7 espigas queimadas, magras, apática, anêmica. E de repente essas magras engolem as formosas. E quando isso acontece, o Faraó levanta atordoado. E quando o Faraó levanta atordoado, a Bíblia diz que ele agora imediatamente, amanhecendo o dia, ele chama quem? Os bonitão, os sábios, os inteligentes, aqueles que estavam dentro da sua corte, que eram os seus melhores conselheiros. Ele vai chamar os magos, ele vai chamar agora todos aqueles que tinham o poder da magia, de fazer a coisa acontecer. Só que a Bíblia vai dizer que ninguém consegue interpretar o sonho de José. Sabe por quê? Porque enquanto tiver José pisando os pés sobre uma terra, o que é dele ninguém vai decifrar. Ninguém vai decifrar o que é teu. Você pode estar na Alemanha, você pode estar na Bélgica, você pode estar em Luxemburgo, você pode estar na Espanha, pode estar em Portugal, você pode estar na África, você pode estar no Chile, você pode seguir de 4 cantos desta terra. O que é seu ninguém vai conseguir enxergar, porque o propósito não é com ele, o propósito é contigo. José desce para o Egito com 17. 13 anos ele está na prisão. Por que prisão? Porque sair de casa vendido e acabar destruído, dado como morto, como indigente, como alguém que não tinha mais vida, ele estava numa prisão. Aprisionaram José em uma vida que não era dele. Não foi ele que escolheu, aprisionaram. Fizeram isso com ele. É isso que o diabo faz. Ele pega muita gente e aprisiona num mundo que não é deles e fica amassando ali, falando: você está morto, você se acabou, você está destruído. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não acabou, você não está destruído. Você é José de Deus, você é José de Deus, você é celeiro de Deus. E a Bíblia vai dizer: com 30 anos, o nome de José é lembrado dentro da prisão, pastor Sâncio. 30 anos de idade, ele sai de lá. Como ele sai de lá, pastor? Totalmente desfigurado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles tiram José, tem que dar um banho, rapar a barba de José. Epa, peraí, o menino entrou com 17, já está barbudo, sim.
Ele foi criando experiências dentro daquele buraco, que aonde ele estava não poderia ser realizada as experiências. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo o querite de Deus para a nossa vida tem um propósito. Toda caverna tem um propósito. Todo deserto tem um propósito. José está barbudo, vamos maquiar o homem. É preciso comparecer na frente do rei. Agora preste atenção, a notícia correu pelo palácio e a circunvizinhança, porque, irmão, fica tranquilo, não se preocupe, a notícia corre, não precisa você falar, não precisa você dizer, vai correr. Tem gente que diz que só notícia ruim corre. Não, notícia boa também corre, porque quando Davi estava no palácio, a benção 3 meses na casa de Obed-edom, Davi não mandou ninguém lá, veio o mensageiro para dizer, veio alguém para poder avisar. Eu creio, aleluia. De repente todo mundo falando assim, olha, lá vem um camarada, quem é? Hebreu. Aí pronto, aí começou. Hebreu na prisão, vai revelar o sonho do rei. Nós não conseguimos, consegue não. Deus não trabalha com quem se acha. É forte, Jeová. Deus não trabalha com quem tem o nariz lá em cima. Aleluia. Quanto mais você se humilha, pode esperar, é você o primeiro da fila. Quanto mais você desce, pode esperar, é você o primeiro da fila. Quanto mais você obedece, pode esperar, é você o primeiro da fila. Quanto mais você se humilhar, é você o primeiro da fila. Não se preocupe em impressionar. Não se preocupe se ninguém aplaudiu quando prega. Não se preocupe se ninguém falou nada quando canta. Tem o céu que está de olho aberto. Tem o céu que está de olho aberto. Tem o céu. Olha bem o cenário para você ver como é que é. Aí José chega, barbeadinho, bonitinho, viu, Wagner? Tranquilo, bonito assim igual você. Aí José chega no cenário, pastor Kennedy. Tá José entrando, que jeito? Limpinho, não tem sujeira mais. Por quê, pastor? Porque até para Deus usar, ele te lava. É verdade. Esse Deus é lindo, não tem jeito. Até para Deus te usar, ele te lava. Seja por um minutinho, vai lavar você primeiro, vai limpar, vai escovar, vai deixar você lustrando, porque para a presença dele tem que brilhar. Aí chegou no cenário, o rei está lá, secto em suas mãos. Irmão, eu entro dentro da Bíblia, eu sento e eu imagino eu lá, por isso que eu faço assim. Aí José chega, aí José olha o cenário. Qual é o cenário? O rei, os agoreiros, a Bíblia chama eles de agoreiros. Esquerda, direita, entra José. Como, pastor? Na dele. Todo mundo olhava assim, esse aí é dessa forma. É assim que entra na presença do rei. Chegou diante do rei, olha a pompa, olha a autoridade. Você pode ser usado sem perder o respeito pelas pessoas que estão sobre você. Você pode ser cheio do poder de Deus, mas você pode ser cheio respeitando as autoridades que foi construída sobre você. Faraó era idólatra, era um cabra torto, mas era a autoridade de Deus sobre a terra do Egito, porque até no Egito Deus colocou autoridade. Estava lá porque Deus colocou, porque Deus não vai contra a sua palavra. José chega, e quando ele chega no cenário, o rei conta o sonho para ele. Você dá uma olhada assim, de repente o rei, diga o segundo sonho.
Primeiro, vaca gorda e vaca magra. Estou parafraseando. Segundo, espiga cheia, espiga queimada, feia, amarela, apática, anêmica. Beleza. Aí José dá uma parada, respira e olha para o rei e diz: eu vou interpretar seu sonho. Aí o rei dá uma olhada para ele. José começa a revelar. Aí José, mas só que é o seguinte, presta atenção para você entender. Tem gente, irmão, só porque Deus deu para ele uma carguinha a mais de ousadia, ele fala: eu sou. Tem que colocar tapete vermelho, porque se não colocar depois ele reclama. Como é que é? Você não me viu não? Olha só. Aí de repente José chega e ele fala assim: chega o homem que vai interpretar. Eu não. Aleluia. Porque o dia que nós tirarmos o lugar de Deus, nós estamos falidos. Tu pode ter euro, tu pode ter dólar, tu pode ter real, cheque, tu pode ter libra, mas se tirar Deus do centro, tu está falido. Tua casa pode ter gelo e água, mas se tiver Deus, você está em cima, está no topo, está no topo. Aí pastor Jonatas, José disse assim: eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele vai me dar interpretação. Aí José pega e fala: é o seguinte, as 10 vacas gordas serão 7, as 7 vacas gordas serão 7 anos de prosperidade. As 7 espigas cheias, frondosas, representa também os 7 anos de prosperidade. Mas as 10 espigas murcha, amarela, apática, anêmica, queimada, representa 7 anos de escassez. As 7 vacas magras que engolem as vacas gordas também é a mesma coisa. Deus lhe deu 2 revelações, 2 sonhos. E vou dizer uma coisa para você, Faraó, viu? Agora esse aqui que é o extraordinário. Cabra olhar para o rei e falar assim: corre, meu filho, aperta o pé. Por que José fez isso? Porque em nenhum tempo José desonrou o propósito de Deus que estava sobre a sua vida. Passa 13 anos sofrendo, ouvindo cadeado, ouvindo corrente, ouvindo acusação de estupro, ouvindo os seus amigos de cárceres, presidiários, escravos, dizendo, zombando dele, do seu Deus, mas ele manteve a posição, e na hora exata Deus deu um tapa e disse: agora, abre a boca e fala! Abre a boca e fala! Tudo tem o seu tempo para você falar. Não é toda hora que você tem que abrir a boca. Não é toda hora que você tem que bradar. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai te impulsionar e vai dizer: pode falar, pode falar, pode falar. Aí a Bíblia diz que José, depois que interpreta o sonho, irmão, isso é ousadia demais. José chega perante o rei, deu uma interpretação. Aí José vira assim para o rei e fala assim: isso é conselho, tá? Já imaginou um escravo dando conselho para rei? O cara está cheio de autoridade até o tutano. Sabe o que é isso? É quando nós aprendemos o nosso lugar. Ó, centro. Estou na minha posição. Estou apanhando de todo lado. Estava em pancada dos 15 lados, mas eu estou firme. Vai, estou firme, meu filho. Pode deixar. Deixa o vento soprar, deixa os agoureiros clamar, deixa os profetadas descer, deixa a palavra de baixo escalão soltar. Eu estou no centro da vontade de Deus. Aí José diz assim: olha, eu aconselho o rei, olha só, o escravo diz isso para o rei, que o senhor imediatamente
levante um homem com sabedoria, inteligência, para governar diante do Egito. Olha a direta. E ele diz assim: e pegue a... Irmão, ele dá ordem da quantidade de mantimento que tinha que separar. Ele não era governador, ele era escravo diante do rei. E pegue a quinta parte de tudo que for colhido na terra do Egito, e guarde de cidade em cidade poder de administração em exercício diante de alguém que está aflito, morrendo, que tem um bando de tabaréu do lado, que não sabe de nada. Aí o rei diz assim: será que existe alguém que tem o Espírito de Deus como tem esse jovem? Aí a Bíblia vai dizer que nesse exato momento, na hora que José dá o conselho para o rei logo em alto escalão, ele declara José como governador do Egito. O que Deus tem preparado para nós nesses últimos dias da igreja na face da terra serão governos de terras, governo de países, você não entendeu? Deus tem governo de cidade, Deus tem governo de distrito, Deus tem governo de país, Deus tem governo de país, Deus tem governo de estado, Deus tem governo de nação, Deus tem governo. Recebe agora. A Bíblia diz que agora o rei levanta. E quando o rei levanta, ele agora intitula José como governador do Egito. E nesse exato momento o rei faz algo que é extraordinário. Ei, presta atenção. Dá uma olhadinha ao redor. Imagina comigo a cara daqueles camaradas. O rei levanta, a Bíblia diz que ele levanta, pega o anel, símbolo de autoridade. Símbolo de autoridade. Isso se chama-se autoridade delegada por Deus. Ninguém tira. Aleluia. Só nós mesmos. Aleluia. Autoridade. Ele tira o anel e ele declara em exercício que ninguém seria maior do que José, a não ser eles. E porém, quando ele estivesse no trono, que se ele vacilasse, virava escravo. Que a mesma hora que pode estar aqui, pode estar aqui. É verdade. A mesma hora que está assim, porque com Deus ninguém brinca. A mesma hora que eu, pastor Jaime, posso estar aqui, vacila para ver, meu filho. E tem uma coisa, é preciso entender que se Deus quiser para ficar assim, fica assim quanto tempo der. Enquanto ele não dizer levanta a cabecinha, tu não levanta, fica lá, vai dar dor, não. A posição que ele te coloca não queima, não arde, não dói. Ele relaxa, ele mexe com a musculação, ele trabalha do jeito certo, mas não dá problema. Este é o meu Deus. Aí o rei dá autoridade para o homem. Aí o que ele faz mais? A Bíblia vai dizer que ele vai vestir José. De quem, pastor? Linho fino. Dá autoridade a José. Para quê? Para mandar naquele bando de frouxo. Babão, idólatra.
É assim mesmo, quem não adora a Deus sempre vai viver de capacho. Quem não honra a Deus sempre vai viver por baixo. Quem não honra a Deus nunca vai ser cabeça, vai ser só cauda. Quem coloca o dinheiro no primeiro lugar sempre vai ser cauda, não vai ser cabeça. Quem coloca o trabalho em primeiro lugar sempre vai ser cauda, nunca vai ser cabeça. Quem coloca as coisas desse mundo no lugar de Deus sempre vai ser cauda, nunca vai ser cabeça. Agora quer andar como cabeça onde você estiver? Põe a Deus em primeiro lugar, fica no centro, cumpre o teu propósito, cumpre o teu propósito. Colocou o linho fino. Aí o que acontece no linho fino, pastor? Ele veste o homem de linho fino. E o linho fino aqui significa exaltação. Por que exaltação? Somente nobre podia usar linhos finos. Seus irmãos tirou a sua exaltação lá atrás. Deus diz assim: eu vou aumentar essa exaltação, porque a sua exaltação era só perante 12 e mais 2, mas diante as suas esposas de seus pais, era um povinho pequenininho, mas agora é o seguinte: eu vou exaltar você de uma tal forma, que na hora que tu pisar na terra, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai abaixar e vai se inclinar e vai dizer: esse é o governador, esse é o governador. Sabe isso que quer dizer? Enquanto você se manter no propósito, a exaltação de Deus será tão tremenda que vai atravessar o oceano, vai atravessar os países, as fronteiras vão ser atravessadas, o teu nome não será mais opróbrio, será exaltação. Aí a Bíblia vai dizer que Faraó pega e coloca em José um colar de ouro no pescoço de José. Está falando a respeito daquilo que José fez para o Egito e o rei do Egito. Isso era uma honra, uma espécie de uma prestação de honra a alguém que prestou um trabalho tão nobre, tão belo. Tem muitos de nós que estamos esperando isso. Tem muitos que estão aí na fila esperando o momento do reconhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você: continua lá, mesmo ouvindo cadeado, ouvindo corrente, mesmo ouvindo o grito de alguém ao redor, continua lá. Deus vai te dar anel na hora certa, Deus vai te vestir de linho fino, exaltação na hora certa, e Deus vai te prestigiar diante de uma multidão, em que você vai olhar e vai dizer: não sou digno. É digno sim, porque quando Deus chama, Ele dignifica. Deus, quando Ele assopra, Ele dignifica. Deus, quando exalta, Ele exalta. E vou caminhando para o final, e a Bíblia vai dizer, olha para cá, que quando José assume o poder, José começa a designar, e a prosperidade começa a acontecer, a prosperidade começa a chegar. Só que Deus ainda queria selar a memória de José. Preste atenção: Deus nunca vai fazer algo para te exaltar sem antes selar a tua memória. Deus nunca vai te colocar em um lugar de exaltação com você ferido. Tem gente querendo conduzir ferido, tem gente querendo conduzir arrebentado, destroçado, esbagaçado, e não entende. Deixa Deus te curar de uma vez por toda. Abre esse coração, faça como José. Quando Deus te der sinal, perceba, é um ponto final de Deus para a tua vida. Você tem ministério, você tem raça, você tem ousadia, mas precisa ser curado. Aleluia. A Bíblia diz que no momento da prosperidade, Deus dá 2 filhos a José. Deus dá 2 filhos a José. Deus dá quantos filhos para José? 2. O primeiro é Manassés, que no hebraico significa que faz esquecer. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para José: vou te dar Manassés,
e eu vou apagar a tristeza da sua família do passado. Tudo que te causou, tudo que te machucou, tudo que te frustrou, tudo que te magoou, tudo aquilo que você escuta até hoje, quem sabe no subconsciente de José dizia assim: até o cadeado eu quero esquecer, até as correntes eu quero esquecer, até grito de escravo eu quero esquecer, eu quero ter uma vida nova. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está entregando mananciais para você nesta noite, para você esquecer o seu passado. Por quê, pastor? Porque você a partir de hoje vai entender o que é celeiro, você vai entender que é ser José na nação, você vai entender que você é depósito, mas depósito de autoridade de Deus. Deus dá também para José. Efraim, o que significa Efraim, pastor? Dupla prosperidade. Você quer dupla prosperidade? Você está preparado? Eu estou falando algo sério que nesta manhã de hoje Deus falou comigo. Você está preparado para a dupla prosperidade? Você está preparado, pastores nacionais, para a dupla prosperidade? Estão preparados, pastores regionais, para a dupla prosperidade? Então receba de Deus nesta noite a dupla prosperidade. Deus não vai acrescentar, não é uma, é mais de um, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é 10, é 11, é 12, é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Deus vai dar 30. Haverá mais. Enquanto o Egito prosperava, Deus diz: vou apagar o teu passado e vou confirmar a prosperidade em sua casa. Enquanto o Egito prosperava, pensando o Egito que era o Egito que prosperava, mas não era, e eu vou te revelar agora, e nós já vamos encerrar. A Bíblia vai dizer que a seca chega. A Bíblia diz que a seca chega. E a Bíblia diz que agora, você pode ler comigo. Eu deixei a minha Bíblia aberta. Gênesis 41. E eu venho debaixo de uma autoridade de Deus para dizer que esse texto é profético. Gênesis 41, versículo 55, 56, 57. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide aqui, ide aqui, ide aqui. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu quem? Está fraco. Abriu quem? Tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de quem? Comprar de quem? Comprar de quem? Porquanto a fome prevalecia sobre as terras. Sabe o que aconteceu? Não foi o Egito que gerou mantimento para alimentar o Egito, a Palestina e os países vizinhos.
Foi o que estava dentro de José que produziu o trigo para alimentar o Egito, a Palestina e os países vizinhos. Coloque-se de pé em nome de Jesus e vem caminhando para frente, porque eu vou liberar uma palavra profética. Pastor Jonatas Lemos, não será aquele rei naquele país que vai levar a fome da palavra, matar a fome da palavra para a nação luxemburguesa, alemã, Bélgica. Não será eles, será a DEF que está em Luxemburgo. Não será pastor Éfeso Kennedy, aquele rei que vai alimentar aquele povo, mas será a nação na cidade da Espanha que vai alimentar a fome daquele povo espiritual. Deus colocou sobre a sua vida, nação, a defense, um celeiro de trigo, um celeiro de trigo, um celeiro de trigo. Aleluia. Escute, pastor Carlos Henrique não será o presidente da junta da freguesia de Lorient, não, nem o presidente da câmara de Lorient, não será os governadores, não será o primeiro-ministro, não será o poder aquisitivo que vai trazer e saciar a fome daquele povo da cidade de Lorient, mas será você, José, com o celeiro que Deus entregou na tua mão, para poder incendiar a cidade de Lorient. Então receba da parte de Deus, porque você é celeiro, José. O que está dentro de você é que vai incendiar aquela cidade. Receba! Pastores não serão os governantes desta terra que darão o recurso para alimentar a fome deste povo, mas serão vocês que estão em cada cidade que vocês estão. Deus vai dar autoridade, porque tem um celeiro cheio de trigo. Há 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 um celeiro cheio de trigo. Não foi o Egito que alimentou a fome, não foi o rei do Egito e nem a terra do Egito, mas foi o que estava dentro de José. Porque se o Egito tivesse essa autoridade, não seria José o intérprete do sonho, seria os próprios egípcios que interpretariam. E quando eu estava clamando a Deus e orando, confesso que eu não pregaria esta mensagem hoje. O meu coração estava perneando para o juízo final, mas Deus disse: não, existe um celeiro naquela noite, naquele lugar, e você vai entregar aquilo que eu quero. Diga para o meu povo que eles são celeiros sobre este continente. Eles são os Josés que eu trouxe. Eles têm trigo para dar e matar a fome de quem precisa. Receba da parte de Deus nesta noite. Vai, celeiro!